Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tá bom. Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos utilizar o nosso livro de português, ok? Podemos abrir lá na página 59, marcar a data de hoje, hoje é dia 5/6, podem colocar a data lá em cima e vamos lá. Bom, aqui na nossa aula de redação, nós vamos ver hoje como organizar um texto. O texto ele é dividido em 3 partes principais, que é o início, o começo, o meio e o fim do texto. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes, ok? Vamos lá. Primeiro, o início, que é o começo do texto. A primeira coisa que deve ser feita para você escrever um texto é você escolher o tema. Você tem que escolher primeiro sobre o que você vai falar. Há temas muito variados. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos o jogo de xadrez, que nós vimos aqui no livro mesmo, um texto falando sobre o jogo de xadrez, que era aquele texto Duelo entre Reinos, que é o texto que nós vamos ter como exemplo para a atividade de hoje. Pode falar sobre animais, aqui nós temos também a importância das vacinas e muitos outros temas variados. Apresente o tema em uma frase simples. Nessa frase, você pode destacar um aspecto interessante do tema. Essa é uma forma de despertar a curiosidade de quem irá ler e também de prender a atenção até o final da leitura, né? Até o final do texto. Aqui nós temos o exemplo daquele texto que eu falei que vamos pegar ele como exemplo hoje, que é o texto Duelo entre Reinos, que é o texto de abertura desse nosso capítulo. Bom, o parágrafo 1 daquele texto indica o quê? O início, é o começo do texto. Então, é onde o autor vai apresentar a ideia dele, vai apresentar o tema que ele escolheu. Olha só, vamos acompanhar aqui. Aquele texto é dividido em 3 parágrafos. Vamos lá, vou voltar aqui. Olha só, ele é dividido em 3 partes. O autor separou ele assim: primeiro parágrafo é o início, segundo parágrafo é o meio, terceiro parágrafo é o final, é a conclusão da história. Então, vamos acompanhar aqui. Primeiro parágrafo, olha só como ele escreveu. O jogo de xadrez é a disputa entre 2 reinos. Cada um deles tem peões, bispos, torres, cavalos e, como todo reino que se preze, um rei e uma rainha. Olha só, no começo do texto, aqui no primeiro parágrafo, ele já explicou um pouquinho sobre, ele colocou o tema e explicou um pouquinho sobre o que vai ser falado no decorrer do texto. Agora, vamos para o meio. O meio é a segunda parte do texto, é o espaço para apresentar as informações. Nela, explicamos com mais detalhes. Olha só, no primeiro parágrafo, ele colocou o tema e explicou já um pouquinho sobre o que o texto irá falar. Agora, no segundo parágrafo, que é o meio do texto, a segunda parte, explicamos com mais detalhes o parágrafo do início. Explicamos com mais detalhes o tema, ok? Para fazer isso, é preciso pesquisar. Consulte livros, revistas, enciclopédias, dicionários e outras fontes para conhecer mais sobre o tema. Porque se vocês escolheram um tema, vocês têm que saber sobre ele, tem que conhecer sobre esse tema para vocês conseguirem escrever sobre ele. Escolha algumas das informações mais importantes relacionadas ao primeiro parágrafo. Use-as no seu texto, olha só. Agora vamos ler aqui o segundo parágrafo que representa o meio do texto. Nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o reino adversário, mas também proteger as próprias peças. Para isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do outro jogador. No final, vence quem deixar o rei adversário encurralado.
Olha só, perceberam que aqui ele está explicando como que joga o xadrez? O tema que o autor escolheu para o texto dele foi esse duelo entre reinos, que fala sobre jogos de xadrez. Então, no primeiro parágrafo, no começo, ele explicou, ele colocou o tema, ele explicou o tema. Agora, no segundo parágrafo, ele deu mais detalhes. Ele ensinou como que joga o xadrez. Agora, no terceiro parágrafo, que é o fim, será o encerramento. Vamos ver. Escreva uma frase que apresente uma ideia de fechamento sobre o tema que você abordou. A ideia principal. Pense em uma maneira criativa de finalizar o seu texto de forma que todos percebam o que há de interessante no tema escolhido. Vamos ver como ele finalizou. Com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Olha só, então, o início você apresenta a sua ideia, o tema que você vai falar, o assunto que você vai tratar nesse texto. No segundo parágrafo, no meio, você vai explicar sobre o tema que você escolheu. Agora, no final, é o encerramento, vai ser a conclusão do seu texto, ok? Para a tarefa, vocês vão escrever no caderno de vocês, naquele caderno que nós usamos para lições de sala de aula, lições de casa, as lições que vocês estão fazendo aí em casa também. Vocês vão escolher um tema, pode ser qualquer tema, jogos, brinquedos, brincadeiras. Aqui tem o exemplo de animais, pode ser passeio, um tema. Vocês vão escolher o tema e vão criar um texto com início, meio e fim, ok? Qualquer dúvida, só me perguntar. Tchau, tchau!